Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos conhecer o conteúdo sobre vozes verbais. As vozes verbais se subdividem em ativa, passiva e reflexiva, certo? A seguir, viremos com as explicações de cada uma delas. Na voz ativa, o sujeito pratica a ação, ou seja, João correu pelo parque. O João praticou a ação de correr, por isso é uma representação da oração na voz ativa. Além disso, o João fica nomeado de sujeito agente, pois ele foi o praticante da ação. Em seguida, temos a voz passiva. Esta, ao contrário da ativa, o sujeito não vai praticar, e sim vai receber uma ação. Neste exemplo, João foi atingido por um galho de árvore, certo? O João, nesse caso, recebeu a ação de ser atingido pelo galho da árvore. Então, o João, neste caso, ele torna-se um sujeito paciente, certo? E, normalmente, essa voz passiva é representada por dois verbos. Um que chamaremos de verbo auxiliar e o outro de verbo principal, certo? Neste caso, o verbo ser está no pretérito perfeito, então foi, tá? E o verbo principal, atingir, ele fica no modo particípio, certo? Então, atingido, ok? Ainda na voz passiva, nós temos o agente da passiva. Algumas orações na voz passiva, elas podem apresentar o termo que indica o ser que pratica a ação expressa no verbo. Ou seja, ele foi atingido por quê? Por um galho de árvore. Então, nesse caso, por um galho de árvore, torna-se o agente da passiva. E ainda temos a última, a voz reflexiva, que é quando o sujeito pratica e recebe a ação. João tropeçou e machucou-se, tá? Então, neste caso, o João torna-se o sujeito agente e também paciente, porque ao machucar-se, ele praticou a ação e recebeu a ação de ficar ferido, certo? Observe que os pronomes oblíquos átonos, me, te, se, nos e vos sempre acompanham os verbos quando na voz reflexiva, certo? Pessoal, o conteúdo teórico é este. Discutiremos eles em aula e aí tiraremos as dúvidas. Obrigada, até mais.